Para quem não me conhece, eu me chamo Bispo Maurício. Você está em casa nos assistindo, e eu tenho uma palavra divina para te dar, uma palavra de revelação para o teu coração, uma palavra que eu tenho pensado muito sobre ela. Eu tenho estudado sobre essa palavra, eu tenho comentado com os meus discípulos. Você sabia que antes de eu pregar aqui, eu comento primeiro com eles? Eu sei que 90% não ouve, mas 10% ouve. Eu tenho falado sobre a bondade de Deus. Se você me perguntar o tema da minha palavra, você vai entender o que Deus vai querer fazer hoje, nessa noite. E o tema da minha palavra hoje é: o rei não se esqueceu de mim. Todo repita comigo: o rei não se esqueceu de mim. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Em 2 Samuel capítulo 9. Isso. E vamos ler comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Todos mais uma vez, para ficar bem gravada essa palavra: o rei não se esqueceu de mim. Agora, Deus nunca vai se esquecer de mim. Quem acredita nisso? Então vamos para a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel capítulo 9, no versículo 1, diz: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Repita comigo: Jonatas. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Repita comigo: Ziba. A palavra Ziba significa estátua. Depois eu vou explicar porque que o nome desse indivíduo é estátua. E chamaram-no que viesse à presença do rei. Perguntou-lhe o rei: é Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Versos 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Todos repita comigo, fala: em Lodebar. Em Lodebar. Versículo 5. Então mandou o rei Davi trazer de Lodebar, da casa de Maquim, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, repita comigo, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o rei Davi: Mefibosete. Ele lhe disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse o rei: não temas. Fala glória a Deus. Disse o rei: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor do meu velho amigo Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul e de teu pai,
e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Mefibosete, quem é o teu servo para dares olhar para um cão morto como eu? Igreja, o que fez o rei Davi lembrar de alguém lá do passado? Porque o rei estava no palácio, sentado no seu trono, e de repente ele se lembra de um velho amigo do passado, e ele queria honrar esse amigo do passado. Só que o amigo do passado está morto. Mas antes desse amigo morrer, o rei tinha feito aliança com ele, e ele quer honrar essa aliança. E o que faz um homem na posição de Davi lembrar de alguém do passado? Sabe o que faz o rei lembrar de alguém lá do passado e querer honrar? Foi uma aliança feita em amor, na presença de Deus. Sabia disso? Uma aliança feita lá no passado fez o rei no presente lembrar dessa aliança. Eu quero ler com vocês no dia que ele fez essa aliança com Jonatas, quando ele era vivo. Abra a sua Bíblia comigo. Bispo Maurício gosta de ler palavra, tá bom, pessoal? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3. Vamos ler comigo? No dia que eles fizeram essa aliança, estou indo lá para o passado. Disse assim a palavra do Senhor. Projeta para mim 1 Samuel 18, versículo 3. Já liberou? Mas vai liberar, bem, pessoal? Vai liberar. 1 Samuel 18, 3. No versículo 3 diz assim: Jonathan e Davi fizeram uma aliança de amizade. Fala glória a Deus. Pois Jonathan tinha grande amor por Davi, e ele tirou a sua capa que estava usando e deu a Davi, e deu também a sua túnica militar, a espada e o arco e o cinto, e colocou nos pés de Davi. Uma aliança feita lá no passado fez o rei no seu trono lembrar dessa aliança. E o rei fala: eu quero honrar alguém da família de Saul por amor a Jonatas. Escute, o tempo passa, mas as alianças ficam. Sabia disso? Sabe o que faz Deus te honrar, irmão? São as alianças que você fez com ele ano passado. Faz o rei lembrar você da posição que você se encontra e te colocar mais uma vez de pé. Sabia disso? Repita comigo: o rei não se esqueceu de mim. Davi representa Deus. Mas quem era Jonatas? Jonathan era o primeiro príncipe de Israel, filho do primeiro monarca de Israel, chamado Saul. Jonathan, além de ser príncipe, era o próximo sucessor do trono. E quem era Davi naquela época? Quem era Davi no passado? Sabe quem era Davi lá no passado? Davi não era nada. Davi não passava de um simples soldado. Jonathan era um príncipe, filho de um monarca. Em vez de Jonatas sentir raiva de Davi, se sentir ameaçado por Davi, porque até então Israel já cantava o nome de Davi. Davi já tinha matado gigante, a fome de Davi estava crescendo. Amém ou não amém?
Mas em vez de Jonathan sentir ameaçado por Davi, Jonas sente amor por Davi, sabia disso? Sente amor, ao ponto de ele fazer uma aliança com ele. E a Bíblia fala que ele tirou sua túnica militar, tirou sua espada, pegou o seu arco e colocou nos pés de Davi. É como se Jonas estivesse falando assim: eu sou o próximo sucessor ao trono. Mas Davi, mas eu vejo Deus na tua vida. Eu vejo que você é um homem de unção. Eu vejo que tu serve muito bem a Deus. Não tem como eu negar o caráter de Deus na sua vida. Sabe o que eu vou fazer contigo? A partir de agora, você é o meu rei e o meu amigo. E eu sou um simples soldado. Eu faço uma aliança contigo de amizade. Repita comigo todos: o tempo passa, mas as alianças ficam. Este Jonathan morre, e Davi quer honrar esse homem. E nós precisamos aprender algo nessa história. Esse versículo bíblico tem muitas coisas para me ensinar, para mim e para você. Porque essa história bíblica, ela é muito rica em bondade, ela é muito rica em amizade, ela é muito rica de lealdade, de generosidade. E Davi faz o quê? Ele chama um servo chamado Ziba. Fala Ziba. Se você não sabe quem era Ziba, Ziba era um antigo servo do antigo rei, um antigo administrador do antigo rei. E ele chama esse Ziba, que cuidava das coisas de Jonatas e também de Saul, e chama e fala assim: Ziba, tem porventura alguém da família de Saul, para que eu possa honrar, por amor, meu velho amigo Jonatas? Quantos acredita que quando você serve a Deus, Deus salva tu e a tua casa? E ele procura, tem alguém da família de Saul? Saul foi muito ruim, sim ou não, gente, para Davi? Saul teve inveja de Davi, Saul matou profetas por causa de Davi, mas mesmo assim Davi fala: eu quero honrar alguém da família de Saul, por amor a Jonatas. Quando Deus olha para você, meu irmão, Deus não está olhando só para você, Deus está olhando para a tua família também, sabia disso? E Ziba fala: tem, meu rei. A palavra Ziba significa o quê? Fala estátua. Esse bendito, para não falar outro nome, fala: tem, meu rei. Ele mora na casa de Maquim, filho de Amiel. Só que Ziba não fala o nome dele. Ziba fala aonde mora essa pessoa, dá o endereço dessa pessoa, mas não fala o nome dele. Ziba fala dos defeitos que ele tem, porque ele era aleijado dos dois pés. Porque quando ele era criança, a ama dele deixou cair do braço, e um carro de boi, quando ele tinha 5 anos, passou por cima do pé daquela criança, e ele ficou aleijado. Ziba fala dos defeitos que ele tem, fala da deficiência que ele tem, mas esse tal de Ziba não fala o nome dele. Ziba fala da cidade onde ele mora, que é em Lodebar, mas não fala o nome dele. Vocês sabiam que essa cidade chamada Lodebar, as pessoas sabiam que estava perto de Lodebar, porque em Lodebar era uma cidade que fedia, a cidade cheirava mal. Você passar perto da cidade, naquela época, a cidade fedia. Quando morria um animal, jogava onde? Lá em Lodebar. A palavra Lodebar significa sem voz.
do hebraico, fala sem voz. Não é porque as pessoas não sabem falar, é porque quem morava em Lodebar eram pessoas que tinham deficiências, tanto cegos como aleijados, porque naquela época o trabalho era braçal. Vocês estão entendendo bem? Exigia força, exigia habilidade do corpo. Quem era cego, quem era aleijado, para aquela sociedade não tinha mais valor, eram pessoas inúteis. Em Lodebar só morava cego e aleijados. A cidade fedia. Lodebar também tem outro significado: sem pasto ou terra seca. As pessoas tinham que se adaptar a viver naquele lugar. Sem pasto, a terra não produzia nada. Eles não podiam ir para a cidade. Quem está aqui, que estão me entendendo? Esse Ziba não faz questão de falar o nome dele. Sabe por quê? Porque a situação que esta pessoa está vivendo é uma situação tão de vergonha, tão vergonha. É um símbolo de horror, que ele prefere falar todos os defeitos dela do que falar o nome dela. Mas eu estou aqui para te falar em nome de Jesus Cristo. As pessoas podem esquecer o teu nome, as pessoas não podem mais lembrar de você, mas sabe de uma coisa: Deus não precisa de GPS para encontrar o seu servo. Deus nunca vai esquecer de você. Deus nunca vai te deixar para trás. Ou mais cedo ou mais tarde, a aliança que você faz com Deus no passado faz lembrar dele no presente, em nome de Jesus Cristo. Fala: obrigado, meu Deus. Fala: o rei não se esqueceu de mim. E a palavra Mefibosete significa, sabe o quê? Da boca da vergonha. A primeira lição que nós precisamos aprender hoje, eu e você está em casa. A primeira lição que eu quero que você aprenda hoje foi a atitude do rei. O rei teve a atitude de lembrar dessa aliança, porque o rei estava no áudio, estava lá em cima, estava vivendo a melhor fase da sua vida. Porque quando as pessoas estão vivendo o melhor, quando as pessoas crescem, elas não lembram mais de ninguém. É assim ou não é? Deixa todo mundo para trás. Mas o rei aqui não, estava lá em cima, na melhor fase da vida. Ele lembra de alguém lá no passado. Porque no mundo, meu irmão, é assim: se você tem algo, você vale. Se você tem alguma coisa, você é precioso. É assim ou não é? Se você tem algo, você é meu amigo. Mas se você não tem nada, você não vale nada. Com Deus é diferente. Para o mundo você não pode valer mais nada, mas para Deus você ainda vale muito. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de ninguém. É normal nós se esquecermos de Deus, mas não é normal Deus não esquecer de você. Eu não sei se você entende. A atitude do rei foi de lembrar. E eu chamo essa atitude do rei da graça de Deus. Foi a graça de Deus sobre esse rapaz que era aleijado, filho do seu amigo. Imagina o pai lá do céu olhando o seu amigo honrando aquela aliança. Quantos acreditam que quando nós não estivermos aqui, que quando nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos estiverem aqui, o nosso Deus vai aparecer para a nossa geração e vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, filho, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus do seu Manuel, eu sou o Deus do bispo Maurício, eu sou o Deus da Dona Maria, eu sou o Deus do São João, mas eu também sou o teu Deus.
uma aliança feita em amor lá no passado, uma aliança de amizade, salva um filho que está vivendo uma situação precária. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, quando você não estiver mais sobre essa terra, quando você estiver lá no céu com Deus, e a tua geração estiver aqui, fique em paz, não precisa olhar para baixo não, olha só para o trono, porque quem vai cuidar daqui de baixo vai ser Deus. Sabe por quê? Porque Deus não honra o tempo, Deus honra a aliança, e nenhum tempo tem poder de cancelar a aliança que você faz com Deus. Ou mais cedo ou mais tarde, Deus vai cumprir essa aliança que você faz com Ele, em nome de Jesus. O menino é aleijado, o menino se arrasta pelo chão de Lodebar, o menino está vivendo uma situação precária. Quem está me entendendo aqui a minha palavra? Por isso eu chamo alianças da graça. Porque da graça, bispo, é simples. Era uma terra sem honra, era uma terra dos que não tem vozes, era uma cidade fedida. Mefibosete estava vivendo muito além do que ele era. É verdade ou não era? Porque Mefibosete era neto de um rei, por mais que seja aleijado. Amém ou não amém? Podia ser aleijado sim, mas ele era filho de um príncipe. Agora o seu avô morre na guerra, o seu pai também morre, perde a monarquia toda, perde o trono, e o menino está sem pai, ainda por ser aleijado, morando em Lodebar, uma terra o quê? De cegos e aleijados, se arrastando pelo chão. Ou seja, ele estava vivendo muito aquém do que ele era. Como assim, bispo? É simples, do palácio para Lodebar, da riqueza para a miséria, do respeito para o desprezo, neto de um rei, filho de um príncipe, para a posição de vergonha. Mas o amor do rei Davi ao seu próximo foram capazes de alcançar o único filho de Jonathan, quanto menos ele esperava. E eu profetizo em nome de Jesus na tua vida, o amor de Deus vai te alcançar menos que você espera. Como se não estiver esperando por nada, o amor de Deus vai chegar na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus não se esqueceu de ti. O Rei dos Reis vai te encontrar aonde você estiver. Eu quero que vocês olhem para lá, para aquela parede. Lá é Lodebar, para cá é Jerusalém, a casa do rei. Amém ou não amém? Para onde fica Lodebar? Para lá. E para onde fica o palácio do rei? Para lá. O rei fala o quê? Mefibosete, não tenha medo, não temas. Quem falou o nome Mefibosete não foi Ziba, foi o rei. Deus conhece o seu nome e a situação que você está passando. Então o rei manda chamar Mefibosete e fala: a partir de hoje, Mefibosete, tu vai sentar na minha mesa e vai comer pão todo dia comigo. Hoje eu mudo a tua sorte. A minha graça te alcançou, você nessa vergonha que você vivia. Ou seja, tchau, tchau Lodebar. Repita comigo assim, todo mundo para lá: tchau Lodebar, tchau vergonha, tchau desprezo, tchau dor, tchau solidão, tchau Lodebar. O rei me chama, ele se lembrou de mim. Eu vou para a casa do rei, sentar junto com o rei hoje. Eu comi o pão que o diabo amassou, mas agora eu vou comer pão com Deus.
Tchau, Lodebar. Tchau. Tchau, Lodebar. A dor que você sofre hoje será teu sucesso amanhã, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra, então levanta a tua mão e fala: obrigado, meu Deus. O teu amor é tão bonito que ele me constrange. Obrigado, Senhor. Eu também te amo. Amém, igreja. Agora, Deus é bom. As coisas mudaram. As coisas mudam porque o rei lembrou de mim. Como assim, bispo? Da vergonha, agora é para a honra. Fala aleluia. Da miséria para a dignidade, da pobreza para a plenitude, de Lodebar para o palácio do rei. E eu declaro que a tua sorte vai mudar em nome de Jesus Cristo. Vai mudar. Hoje você pode até dormir chorando. Hoje você pode até estar envergonhado do pai que você tem sido, da mãe que você tem sido, por não dar o melhor para os seus filhos. Porque às vezes você queria comprar uma coisinha para você, mas você não compra porque tem os seus filhos. Às vezes você ganha tão pouco, que nenhum dia da passagem você tem para vir para a igreja ouvir a palavra do teu Deus. O povo vê você com as mãos levantadas louvando a Deus e acha que você está feliz. Você não está feliz não. Você está triste, você está mal. Mas mesmo mal ou não, você está adorando a Deus na tua miséria, mas está adorando a Deus. Fique em paz. Hoje você dorme chorando, mas amanhã você vai acordar sorrindo em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Segunda lição que eu preciso aprender, e eu acho que você também precisa aprender também, é da restituição. Sabia disso? Por que da restituição? Para que vivia debaixo da ponte, aleijado. Quantas vezes Mefibosete, que significa boca da vergonha, tentava arrumar um emprego, mas não conseguia. Você é aleijado, você não serve para o trabalho não. Quem está me compreendendo aqui? Por que restituição? Porque o rei disse: Mefibosete, não temas, porque tudo que era do teu avô, aleluias, tudo que era do antigo rei, e tudo que era do teu pai, eu vou te restituir, eu vou te dar. Quando acredita que Deus vai nos restituir todas as alianças que nós fazemos com Deus, vale a pena você se batizar, irmão, e aceitar Jesus como seu Salvador? Vale a pena? Vale a pena, meu irmão, você ser dizimista, ser ofertante na casa do teu Deus? Vale a pena, igreja? Vale a pena? Vale a pena, meu irmão, você deixar o mundo que representa Lodebar e viver uma vida com Deus nessa casa? Vale a pena? Vale, sabe por quê? Porque Deus nunca vai se esquecer de você. Deus traz restituição para nossas vidas. E sabe por que eu falo restituição? Porque quando o rei fala isso tudo, eu vou dar tudo que era do teu antigo avô, eu vou dar tudo que era do teu antigo pai, que era um príncipe. Em jeito de Mefibosete fala assim: obrigado, rei. Não é isso que ele fala. Vamos ver o que é que ele fala? Vamos ver? Vamos ver? 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, versículo 8. Vamos ver o que é que ele fala. E Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valo mais do que um cão morto. Quando Mefibosete olhava para o espelho, o que ele via? Ele viu um cão morto.
Ele não acreditou naquilo. Como estão entendendo? Porque ele pergunta: ó rei, por que tu está olhando para mim com tanta bondade desse jeito, se o teu servo aleijado, um mendigo que vive numa cidade fedorenta, uma terra do que não tem voz, por que tu está olhando com bondade comigo? Eu não passo de um cão morto. Aí o rei fala para ele: pois é, você se vê deste jeito, nem é assim que eu vejo quem tem aliança comigo. E o que eu vou fazer contigo não depende daquilo que você vê, mas o que eu vou fazer contigo depende daquilo que eu fiz lá no passado. E eu fiz uma aliança lá no passado, e eu vou honrar essa aliança, e é com você. E não vou honrar a aliança com um cão morto, eu vou honrar uma aliança com o verdadeiro príncipe que você era. E eles começam ali a chorar na mesa do rei. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, muitas vezes você pensa que Deus não vai te honrar. E sabe por que você pensa que Deus não vai te honrar? Porque você sabe que você tem sido muito falho com Deus nas tuas alianças. E principalmente quando a gente peca, aí que a gente pensa mesmo: agora esquece, agora Deus não tem mais como me perdoar. É verdade ou não é? É assim? É ou não é? Mas eu quero te falar aqui uma coisa: os teus pensamentos é diferente dos pensamentos do rei. Porque não é assim que o rei te vê. O rei te vê de uma forma diferente. Ele te vê, sabe como? Como alguém valioso para ele ainda. Talvez você não vale nada mais para o teu marido, o teu ex-marido. Talvez você não vale mais para os teus ex-amigos. Talvez você não vale mais para as pessoas desse mundo. Mas eu quero te falar aqui uma coisa: para Deus você ainda tem muito e muito e muito valor. Mas nós precisamos aprender uma lição aqui. E uma coisa que nós precisamos aprender é uma lição. E que lição é essa que nós precisamos aprender? É que o rei Davi não olhou para ele como uma pessoa deficiente, como uma pessoa miserável. Nós precisamos aprender com Davi. Davi soube olhar para a situação daquele rapaz, mesmo sendo aleijado, com os olhos de amor. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas como Deus olha. Às vezes tem muitas pessoas que é difícil. Tem pessoas que é ingrata, é verdade ou não é? Tem pessoas que falam mal da gente. Tem pessoas que por causa de R$1 acabam uma amizade de 20 anos. Tem pessoas que a gente estende a mão, é ou não é? Traz para dentro da nossa casa. E por causa de coisas tão pequenas, esquece tudo que a gente faz por ela. É verdade ou não é? A gente fica chateado, dá vontade de xingar uma pessoa dessa, de amaldiçoar uma pessoa dessa. É verdade ou não é? Sim ou não? Pois é. Mas não é assim que nós precisamos ver as pessoas. Nós devemos enxergar esse tipo de pessoas como o rei Davi enxergou essas pessoas. Nós temos que parar de olhar para os defeitos das pessoas. Nós temos que olhar para as deficiências das pessoas. Porque quando nós olhamos para os defeitos dessas pessoas, nós esquecemos que tem um Deus que está olhando para eles com os olhos diferentes. Porque os maiores deficientes muitas vezes é a gente mesmo. Quando você apontar o seu dedo para alguém, lembra que tem 4 dedos na sua direção apontando para você também. Então aprenda a olhar com as pessoas com os olhos diferentes, porque os olhos de Deus sempre vai estar olhando para você. Agora, irmãos pastores, homens e mulheres de Deus, vocês sabiam, eu comentei com o bispo Rafael, você sabia que para o rei trazer Mefibosete, esse aleijado, esse mendigo, que morava numa terra fedorenta, uma terra sem voz, sem honra, vocês sabiam que o rei quebrou um decreto dele, quando ele colocou ele dentro do palácio? Você sabia disso? Vamos ler comigo?
O rei teve de engolir a sua própria palavra, ele teve de quebrar a sua palavra, ele teve de invalidar ela, a sua palavra. Abre a tua Bíblia comigo, em nome de Jesus. 2 Samuel 2 Samuel capítulo 5, versículo 6. Meu Deus, olha aqui para mim todos vocês. Vocês sabem que quando o rei dá uma palavra, ele não pode passar por cima da palavra dele. Quem sabe disso? Foi o caso da rainha Esther. Quando aquele decreto foi afirmado pelo rei Assuero, de matar todos os cristãos, o rei disse a Esther: Esther, não tem como eu cancelar esse decreto, mas tem como eu te dar autoridade para você e Mordecai fazer outro decreto para vocês se defender e matar os seus adversários, mas não tem como eu cancelar a minha palavra. Agora aqui nós vamos ver que o rei Davi é obrigado a quebrar um decreto, cancelar uma palavra, por causa de quê? Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler comigo. 2 Samuel capítulo 5, versículo 6. Diz assim: e partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquelas terras, e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos, e o que mais, igreja? Os cegos e os coxos poderão te deter. Não entrarás aqui, Davi. Olha aqui para mim vocês. Davi queria conquistar uma cidade, a cidade dos Jebu. Essa cidade chamava Jebu, fala Jebu, que mais tarde ela se transforma em Jerusalém. E essa cidade era dos jebuseus. E quando Davi estava nas suas pequenas conquistas, ele falou: vou tomar essa cidade, eu vou derrubar essas fortalezas, eu vou construir dessa cidade, desses pagãos, a nova Jerusalém. Fala aleluia. E nessa cidade vou colocar o quê? O meu trono. Os jebuseus humilharam Davi. Davi se sentiu muito humilhado pelos jebuseus. Sabe por quê? Porque os jebuseus disseram: quem é Davi para tomar nossa cidade? Até os nossos cegos e os nossos aleijados pode deter esse tal de Davi. Fala, que humilhação. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Vocês sabiam que os aleijados e os cegos zombaram de Davi e lutaram contra ele? Mas a Bíblia fala, sabe o quê? Que Davi conquistou a cidade de Jebu, venceu os jebuseus e matou todos os soldados. Fala aleluia. Agora entra o decreto dele, lá no versículo 8. Parte comigo lá para o versículo 8. Vamos comigo para o versículo 8. Ele conquistou a cidade. Muitas vezes as pessoas vão zombar da tua pequena conquista, mas fica tranquilo. Quem zomba de você hoje, quando você tiver as tuas pequenas conquistas, vai te aplaudir quando você fazer as tuas grandes conquistas, em nome de Jesus Cristo. Está falando que é empresário, só botou um carrinho de açaí na porta de uma lojinha, agora está falando para todo mundo que é empresário. Às vezes as pessoas vão zombar das tuas pequenas conquistas. Como estão entendendo? Não tem problema não. Deus não se esqueceu de você. Davi conquistou aquela cidade, mas ele fez um pacto. Versículo 8. Versículo 8. 2 Samuel 5, versículo 8 diz assim: porque Davi disse naquele dia, repita comigo, porque Davi, mais forte igreja, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e ferirá quem, gente? Ferirá os coxos e os aleijados.
a quem a alma de Davi odeia. E por isso disse o rei: nem cego e nem coxo vai entrar no meu palácio. E agora olha aqui para mim, e adivinha quem está lá dentro do palácio dele hoje? Quem era, hein? Quem estava dentro do palácio de Davi? Quem? Fala: Mefibosete. E a pergunta é: o que fez um rei quebrar sua palavra? O que fez um rei cancelar sua palavra? Sabe o que foi? Uma aliança feita em amor quebra qualquer decreto. E assim foi Deus conosco. Deus fez o mundo sem nada faltar. Um homem vai pecar contra Deus. Deus lava o mundo com água, faz um barco imenso, coloca todo mundo dentro daquele barco, coloca uma família naquele barco, coloca todos os animais, um de cada espécie, começa tudo do zero, pelo amor do homem. E o homem faz o que, igreja? O homem volta a pecar contra Deus. Aí Deus precisa lavar o mundo de novo, mas não é com água, lava com sangue. Eu quero ouvir um amém. Manda seu único filho para salvar esse bando de deficientes por causa do pecado. E lá na cruz todo mundo prefere soltar Barrabás e crucificar Jesus, mas mesmo assim Deus nos ama com as nossas deficiências que nós somos. Sabia disso? Sabe o que faz Mefibosete estar na presença do rei? Foi uma aliança feita em amor. Uma aliança feita em amor quebra qualquer decreto. E pode ter certeza, o diabo vai ter de escutar a minha voz hoje. Queira ou não, somos pecador? Somos, mas o sangue de Jesus nos purificou. Um dia, eu e você vamos estar na casa do rei, através de Jesus Cristo. Meu Deus, fala: obrigado, Senhor. Fala: ainda tem esperança para mim. Agora imagina, só para nós fechar esse momento. Meu Deus, que hora doida é essa? Eu vou fechar minha palavra. Agora imagina uma carruagem chega naquela cidade. A carruagem do rei chega naquela cidade. Aqueles soldados do rei chegando com aqueles escudos, aquelas espadas. Agora imagina os cegos. O que está acontecendo que eu não consigo ver? Os aleijados fala para os cegos: tem soldado aqui nessa cidade. Com certeza os cegos aleijados disseram: com certeza alguém hoje aqui morre, porque em lugar como esse não vem pessoas importantes. Alguém vai morrer. Desce oficial do rei, aquele anjo maravilhoso, como Gabriel anunciando a vida de Jesus Cristo. Imagina um oficial chegando, descendo da carruagem, dizendo: quem é Mefibosete? Todo mundo aponta para quem? Para aquele aleijado. Quem está me entendendo aqui? Mefibosete pensou: com certeza eu vou morrer. Quem manda me chamar é Davi, o rei. Eu sei porque ele está querendo me chamar. Ele vai me matar, porque era o último sucessor do trono. E agora hoje eu vou morrer. Quando ele entra na carruagem, chega na presença do rei, a primeira coisa que o rei diz é: Mefibosete? Ele fala: sim, senhor, sou eu, um cão morto. Ele diz: não temas, porque hoje tu vai comer pão na minha mesa, e eu vou te restituir tudo aquilo que era do teu pai. O povo te vê você como um deficiente. O povo vê a deficiência que você tem no seu corpo, mas eu vejo, olho para o seu coração, que no seu coração não tem deficiência, no seu coração tem pureza. Então, que para mim, você também é um rei. Seja bem-vindo à minha mesa. Hoje é o dia da tua alegria. Glória a Deus, Senhor. Aleluias. Eu queria que você fechasse seus olhos.